Cara, vou começar aqui. Pô, vai, Marquinhos. Eu venho de família de professores de educação física, né, cara? E sempre gostei do esporte. Aham. Mas posso dizer que entrar na faculdade de educação física não era o meu... Não era nos meus planos, cara. Eu queria fazer odonto, cara. Caraca, Odonto. velho. Mas é sempre assim também, já te cortando, eu tô um negócio envolvido, eu queria fazer jornalismo, mano. Odonto e fisioterapia. Até fiz um vestibular para fisioterapia junto com o Matheus Cabral em Mogi. O Mateuzinho. Só que aí, quando ele foi fazendo uma outra faculdade lá, que era no Brás Cubas, se não me engano, e era o mesmo dia que eu tinha feito a inscrição na Ezefic, porque meu pai falou, velho. meu irmão já tinha feito, e eu falei assim, até minha mãe depois brinca, meu pai brincava comigo, que falou assim, ó, eu falei, eu vou fazer a faculdade e depois vou pegar o diploma e vou entregar para vocês, aí vocês fazem o que vocês quiserem com o diploma. E foi o que mais usufruí do diploma, né, cara? Claro. Que deu uma voada aí né? Foi, que deu uma voada e minha mãe e meu pai sempre me falavam, aí ó, você não ia dar o diploma pra gente? E foi o que... Pô, que loucura, cara. É sempre assim, a gente, tipo, nada, a gente programa uma coisa, mas a parada da vida, tipo, pô, se tivesse um dia uma inscrição na Odonto, outro dia na Ezefic, talvez você ia pra Odonto, né, Sim. cara? Que foi, loucura, não, foi isso aí. Você nem ia estar aqui, Se, cara. se eu, a faculdade lá, o vestibular em Mogi, fosse num dia diferente da Ezefic, talvez, né, que eu fiz a Ezefic em Cruzeiro, talvez eu não ia fazer o vestibular em Cruzeiro e acabar para fisioterapia. Não ia estar nesse ramo que a gente... Apesar que é ligado, né? Ligado, porém, não esse contato direto com essas crianças, do que a gente vai falar hoje. Todo esse trabalho que a gente fez até chegar onde estamos hoje, né, cara? E o Iel? Cara, sabe que eu nem sei, eu acho que na época eu pensava em fazer direito. Eu cheguei a fazer até o vestibular aqui da Unisal. E aí eu gostava muito de esportes. E quem faz educação física, talvez, quando você é novo, talvez você ache que você vai fazer educação física porque você faz esportes, né? Exato. Mas eu acho que quem faz educação física tem que gostar de gente, cara. Tem que gostar de pessoas. Uhum. E eu fui influenciado por 2 professores de Lorena, na época. Um era o Carlão Malerba, que já faleceu. Nossa, saudoso Carlão. Que eu gostava demais do trabalho dele. Gostava demais do Carlão. E o outro era o Francisco Duarte, o Chico, que a gente treinava no comercial com ele. Então eram 2 caras que eu falava, puta, cara, isso que eles fazem é bem legal, é bem legal, é bem legal. Quando chegou na época do vestibular, o sonho do meu pai é que eu fosse militar. Eu venho de uma família onde os meus irmãos são todos militares, fizeram academia militar. E eles falavam, cara, isso não é pra você, isso não é pra você. Eu falei, então eu vou fazer educação física. Só pra ser o contra. Só pra ser o diferente. Aí eu fiz educação né, física, cara. É sempre ele, né? Sempre ele, não. O único, né? Porque 2 já tinha feito, eu era o terceiro, então tinha que ser eu pra não fazer, pô. Entendi. Sempre, sacanagem, falar sempre ele, pô. E aí a gente era amigo de infância, né? Tanto do bairro onde a gente morava, jogava junto. E do comercial também. A gente frequentava o comercial, o clube. A gente cresceu junto, E literalmente. aí ele foi bicho meu. E é legal porque assim, a nossa história é muito doida, porque a gente quando pequenininho, 10, 11, 12 anos, a gente jogou junto, bastante. E o nosso time, cara, era um time que só tinha atacante, não tinha posição pra jogar. Então o Marquinho, ele jogava de lateral direito. Quando eu cheguei primeiro jogo pra jogar no time, um cara do meio campo faltou. Aí colocaram o Marquinho no meio campo e falaram, quem joga de lateral direito? Eu queria jogar, eu falei, eu. E aí eu entrei no lugar dele e a gente ficou no time e nunca mais saiu, graças. No Operário. Foi no Operário. No Operário. A gente jogou foi jogar contra o Operário, nosso time era o Vasquinho. Vasquinho. E a gente morava no mesmo bairro. Então, o pai do Marquinhos tinha uma Belina, meu pai tinha uma Caravana, levava metade dos times em cada carro, cara. Era engraçado. Massa, cara. Era massa. Muito legal mesmo. E isso que é o legal, cara. Sempre, tipo, mano, eu entrevisto bastante professor de educação física, né, cara? Sempre tem um histórico de ter um esporte. Eu acho que pelo menos tem que ter praticado algum esporte. Eu vejo muita gente, mano, quer fazer educação física. Eu falo, mano, tem que estar no sangue, cara. Tem que estar no sangue, porque senão eu acho que não aguenta o rojão, cara. O Iel disse tudo ali, cara. Tem que gostar de mexer com pessoas, cara. Exato. Sabe? Agora eu tô no ramo da escola, com criança, a gente... Puta, no nosso comecinho, cara, a gente muito com criança,
sabe? Agora, se você não mexe com criança e não gosta de alguma coisa de esporte, também não é entrar na educação física e achar que é só esporte, cara. Só Na futebol, faculdade, né? a gente acha que entrar na só educação futebol. física vai ser só prática. É. Não, cara, ô, estuda, viu, gente? Estuda bastante, estuda fisiologia, muito. biologia, anatomia, química, bioquímica. Às vezes as pessoas veem um professor de educação física, eles veem a nossa profissão, porque graças a Deus a gente tem a possibilidade de estar de bermuda, de estar um pouco mais à vontade. Mas esse é o nosso uniforme, e como a gente respeita uma pessoa que usa terno, que usa jaleco, as pessoas também poderiam respeitar mais a gente, porque a gente estuda para isso. Então a educação física, ela é a profissão a mais bonita de todas, isso eu falo com toda certeza. Porque a gente tem a possibilidade de estar com a pessoa mais vezes na semana. Você não vai no médico 3 vezes por semana. Você não vai no médico todos os dias. Você não vai 2 vezes por semana num psicólogo 3 vezes por semana. Você não vai num nutricionista. Mas com o professor de educação física, você está com ele 2, 3 vezes por semana. E isso possibilita que você conheça pessoas, que você entenda as pessoas. As pessoas falam assim, mas vocês não pode ser amigo do seu cliente. Cara, isso não existe, cara. Você tem que gostar do seu cliente. Você não precisa ser o psicólogo dele, você tem que entender, mas você tem que ser ouvido. Você tem que dar ouvido para ele falar. Pô, a gente tem aqui em Lorena, graças a Deus, alunos de personal com mais de 6, 7 anos, cara. E isso para mim é um prazer enorme. Porque você ter um aluno com 7 anos acreditando no seu trabalho, onde no país a média de uma pessoa praticando atividade física numa academia ou num centro esportivo é 1 ano, você tá a 7, é sinal que você faz uma coisa legal, cara. Que seu aluno gosta de você e te respeita. Exato. Então eu acho que a profissão de educação física dá essa oportunidade de ser uma profissão linda. Porque você tá ali com a pessoa, cara, constantemente. Hoje, eu trabalhei muito com criança no começo da minha profissão. Hoje eu tô numa fase com um público acima de 60 anos. Então eu vou no supermercado com alguns, eu vou em loja com alguns. Cara, é legal, porque os filhos mudaram, saíram de Lorena. E às vezes o aluno troca a aula, fala, preciso fazer uma compra no supermercado. Eu vou, cara, eu dou risada, mas eu faço com que isso seja para ele uma forma de atividade física. Faz parte também da profissão. Isso, as pessoas podem até ver de forma maldosa, o cara tá matando a aula do aluno. Não tá, cara. Porque você gosta de pessoas, você tá fazendo o bem. E a gente precisa fazer o bem para as pessoas. As pessoas nos procuram porque elas querem o bem para a saúde. E a sua companhia também é importante para eles, assim como a deles é importante pra gente. Na verdade, cortando só o... Rodrigo Castro. Vai demorar pra ele pegar o Rodrigo Castro. Cortando um pouquinho, à vontade. Na verdade, o que acontece? O profissional de educação física, ele tá ali para trazer um bem-estar para a pessoa. Talvez o bem-estar daquele dia não é fazer aula. É verdade. Né? O bem-estar é você ali conversar, bater um papo. Quantas vezes chego para dar aula, a pessoa... Você planeja um treino forte, a pessoa... só quero alongar, cara. Só quero alongar, que hoje eu não tô... Às vezes você consegue, antes do alongamento, colocar uma coisinha, mas aí vai da habilidade de cada professor, cara. Mas é isso daí. Às vezes o simples fato de você sentar lá, bater um papo com a pessoa, aquilo ali trouxe o bem-estar. E é isso que o profissional de educação física faz, cara. Tanto no personal, tanto na escola, que às vezes... Eu falo assim, que você pegar, deixar uma criança que gosta de tudo, fazer essa criança brincar, isso é fácil. O difícil é fazer aquele que não gosta de nada, você trazer aquele para brincar também, cara. Então isso aí depois a gente vai falar que a gente trabalhou a vida inteira junto aí, a gente fala assim, não, a gente tem que pegar aquele ali, que não gosta. Aquele ali que a gente tem que trazer pra gente, cara. E isso aí eu acho que vocês fazem assim... fácil, cara, vocês dois, eu acho, assim, você falando, narrando, assim, eu deduzi a cena, porque realmente o ensinar é difícil, cara, né, cara, você pegar um rapazinho que já treina, você colocar no supino é um mel, agora você pega a senhorinha toda descoordenada, aqui, pá, e esse ponto que você falou, assim, várias vezes também já aconteceu de chegar no estúdio, a gente tá na programação lá, fazer x assado, meu aluno, hoje eu não tô afim. Então tem que ter essa leitura também, o personal, né, Você cara? precisa conhecer seu aluno, isso é importante. Isso é importante. Porque, tipo, às vezes, aí volta aquele negócio de fazer educação física, né? Eu vejo vários, tipo, eu treino, o meu treino não pode ser igual ao da pessoa.
E também os alunos, eles não são atletas profissionais também. Atleta Sim. profissional não tá nem vendo, tô mais ou menos, seu, velho. É. Hoje é isso, vai ter que fazer isso, ponto final. Agora, seres humanos normais, donas de casa, pô, hoje eu não tô bem. A gente tem que respeitar. E já vi vários profissionais cometer esse erro, cara. Então, na verdade, você tem que, o Iel falou, conhecer o seu aluno e saber o objetivo dele. Tem um que o objetivo é competir. Tem outro que é só manter a forma. Tem outro que é querer estar com você ali, cara. Que nem ele falou, a média hoje de estar com o aluno é o quê? 1, 2, 3 anos. Cara, eu posso falar de boca cheia. Eu tenho um aluno faz 20 anos, cara. E aí você tocou num ponto que nem sempre a gente... O que é entregar resultado para o aluno vai depender do objetivo, Sim, né? Porque tem gente, preciso emagrecer tal, beleza, vai ter que cortar a cervejinha. Aí o cara, eu já falei isso aqui em outros coisas, aí o cara entorta a cara, mas tipo, ele não quer emagrecer, ele quer tipo ter uma válvula de escape, ele quer ir lá, vir trocar ideia comigo, e no final de semana tomar uma cervejinha dele. É muito... Eu sempre falo para as pessoas, né? Você tem uma escolha. O que é a sua escolha? Eu quero ficar, no caso do personal, a gente está falando agora, né? Eu quero ficar com o corpo show de bola, capa de revista. Você vai ter que privar de muitas coisas, você vai ter que privar de alguma coisa social relacionada a uma cerveja, a um petisco, alguma coisa. Agora, você fala, não, eu quero ter uma vida bacana, eu quero ter uma qualidade de vida, mas eu não quero largar isso. Pô, dá também, cara. Dá também, vai do objetivo de cada um. Exatamente. E o calor humano que você falou, né, cara? Hoje em dia as pessoas faltam muito isso, ainda mais agora, depois da pandemia também, de trabalhar com pessoas, né, cara? Nem todo mundo consegue, Sabe, eu acho que eu tive a oportunidade de ter vários trabalhos, né? E o que eu vou falar não é embasado em nada científico, é percepção de trabalho de vida, de experiência vivida. As pessoas já eram carentes de atenção. As pessoas já eram carentes de atenção. Todo mundo precisa de atenção. Se você sai da sua casa para ir num restaurante, num barzinho, você quer ser bem tratado. Você vai gostar de ser bem tratado. Então as pessoas já tinham isso, desse tratamento, de você sai para você ir e voltar melhor do que você foi. Voltar para sua casa melhor, né? E quando a gente trabalha com pessoas, é bem isso, cara. Você tem que estar ali e a pessoa tem que se sentir bem com você. E com o que você faz e com o objetivo que ela quer alcançar, né? E o que a gente percebe, cara, eu percebo, é que depois da pandemia muita coisa aflorou, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Teve gente que ficou mais depressivo, teve gente que ficou mais ansiosa, né? Teve gente que ficou mais carente, teve gente que ficou mais intolerante. Então, tudo isso, cara, você tem que saber fazer leitura de pessoas. Porque não adianta você achar que você é um bom profissional se você montar o seu planejamento, o seu ciclo de treinamento, a sua periodização e tacar no aluno. Se você não conhece o cara. Porque você quer o seu resultado, você não quer o resultado do aluno. Então, o que eu vejo em algumas, na nova geração, que as pessoas acham, alguns, não todos, não vou generalizar, que ele vai mostrar que ele é um bom professor se ele botar o aluno para ralar, se o aluno suar, e esquece, cara, da pessoa mesmo. Lá é um ser humano, do outro lado é um ser humano, cara. Da pessoa, não é de você... Não é máquina. Por isso que eu falei que a nossa profissão é linda, porque você vai estar com a pessoa 3 vezes por semana. 2 vezes por semana. Legal. Você tem que ter um elo com a pessoa. E, na verdade, no meu caso agora, com o público mais velho e com criança também, você tem um elo com a família. Porque ou é o pai que vem te elogiar por uma ponta da linha, porque você está trabalhando com o filho dele, ou você é elogiado pelo filho, porque o pai de 70, 80, 90 anos, que é o nosso caso lá na clínica, vem falar com a gente, de agradecer, de falar, pô, meu pai tá feliz. Meu pai fala, eu não vou viajar para sua casa, porque eu tenho aula sexta-feira. Legal. Cara, isso é legal da gente ouvir, massa, cara. véio. Isso é bem legal, porque ele quer fazer a nossa aula e depois da aula que ele quer viajar para casa do filho dele. Não, sextou depois do treino. E por isso que como hoje em dia está crescendo tanto a tecnologia e tudo mais, até na área de atividade física mesmo, você vê as academias aí, tem academia que o preço é mais barato, as máquinas fazem tudo sozinho, e a pessoa, quando me perguntam assim, você tem, medo de um dia... Não, porque ainda tem as pessoas que querem ter esse contato, cara. Você ir numa academia fazer as coisas sozinho,
E não é o nosso perfil, sabe? Não é o que todo mundo quer. Tem gente que vai e faz numa boa. Mas a maioria ainda quer ter esse contato, cara. Então isso daí me deixa tranquilo, cara. Exato.